E aí pessoal, aqui é o Diego do Otanippon e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre os animes de janeiro que eu acompanhei. Então pessoal, acho que vocês devem estar se perguntando, a gente está no meio de fevereiro, acabando, e eu estou fazendo esse vídeo sobre os animes de janeiro. Sim, desculpem, é uma promessa que eu fiz no começo desse ano no canal aí, né? E eu vou cumprir essa promessa, e mesmo que atrasado, porque eu tava com programação de outros vídeos para publicar no mês aí, né? E acabei deixando esse vídeo mais pra frente aí, né? Mas eu vou publicar esse primeiro vídeo dos animes que eu acompanhei em janeiro, que eu dei destaque, e daqui a 3 dias os vídeos sobre os mangás que eu li em janeiro também, né? E esse tipo de vídeo eu sempre vou tentar publicar até a primeira semana do mês que se iniciar e fiquem ligados no vídeo de fevereiro também. Mas antes de começar também eu queria falar pra vocês que agora o canal tá fazendo parte da Rede Tsuzuku. Mas o que é Rede Tsuzuku, Diego? A Rede Tsuzuku é uma rede que junta vários canais no YouTube que falam sobre animes e mangás em geral aí, né? E a gente junta em um site, a gente publica matérias, informações ou alguns dos nossos vídeos e algumas matérias complementando nossos vídeos aí. É só você clicar no link aqui embaixo que você pode ir lá aproveitar e conhecer outros canais como HCTV, Universo Shounen e etc. E pode comentar, né? Então pessoal, o primeiro anime que eu vou comentar com vocês que eu assisti no mês de janeiro foi um anime chamado Kinno no Tabi. Esse anime eu tenho até DVD da Otaku Store e tava me recomendando esse anime desde quando eu fiz uma análise sobre o anime Mushishi. Falavam que Kinno no Tabi tem uma atmosfera reflexiva e calma, assim como Mushishi, e realmente tem essa mesma atmosfera que Mushishi tinha. Mas Kinno no Tabi é com uma abordagem um pouco diferente, e é um anime que tem 3 episódios e foi inspirado numa visual novel de sucesso no Japão e feito em anime em 2003. Kinno no Tabi conta a história de Kinno, que é uma viajante junto com a sua moto entre vários países do seu mundo, e ela passa por cada país, fica durante 3 dias lá para conhecer a sua cultura e costumes desse país aí, né? Esse anime a personagem principal dela é apenas uma observadora que observa esses costumes e culturas de cada país, e é interessante que deixa você reflexivo pelas bizarrices que algumas culturas e costumes que algum desses países tem, que não observa. Apesar de alguns países terem uma cultura totalmente bizarra, talvez abominável também, né? É que não se intromete nisso, não opina e apenas observa, assim, né? Ela não interfere em nenhum desses. E por isso mesmo, por ela não interferir, que você fica observando. Putz, que cultura bizarra, já pensou se isso existisse mesmo? E se aquilo interferisse e parasse aquilo? O que ia acontecer? Você fica muito você fica refletindo com essas teorias, como que seria, etc, né? Mas é um anime muito bom que eu recomendo vocês assistirem se vocês gostam desses animes que não são shonens, mas são animes calmos, assim, interessantes de você ver também. Eu sabia que isso ia acontecer. O quê? Que aquele vendedor de mapas ia passar a perna na gente. Lembra quando ele disse que o mapa foi feito com estudos geográficos do mês passado? Era mentira. Olha só esse abismo. Nem dá pra ver o próximo país. O mapa diz que a gente deveria poder seguir direto. Ele diz. E é mentira. Mas ele tava certo até aqui, não tava? Agora, o segundo anime que eu vou falar pra vocês é o anime chamado Shirobako. Shirobako não é um anime nem tão novo, mas nem tão velho, mas que começou na temporada passada, do ano de 2014, produzido pelo estúdio Pierworks, mais conhecido esse estúdio por publicar obras originais. E uma das obras que eu gosto desse estúdio são True Hearts, Hanasaki Yoha e Angel Beats. Esse estúdio começou com um anime de Shirobako que tem um tema bem interessante, na minha opinião, que é como que é a rotina de um estúdio que produz animes, no caso, né? Assim como é Bakuman, que fala sobre a história dos mangakas, Shirobako como que é a produção em estúdio de animação. Um tema bem interessante, mas que no começo me decepcionou bastante esse anime, por ele não conseguir introduzir tão bem de como que são os passos dentro de um estúdio
estúdio de animação. Como é tão complexo, o anime não conseguiu introduzir muito bem, e pra mim começou a ficar só interessante depois do 8º episódio, que fala sobre todos, depois que já conseguiu introduzir tudo, ele fala sobre os problemas que alguns funcionários de um estúdio de produção enfrenta, outros problemas que o estúdio enfrenta com uns atrasos que vai passar na TV e precisa produzir, etc. E também com os problemas de relacionamento com as editoras que dão o direito para o estúdio produzir o anime de um mangá, no caso, né? Ele foca sobre todos esses temas, problemas que enfrentam o estúdio, etc. E é muito interessante saber. Mas apesar de ele tratar sobre um tema realista, ele não deixa de ser um anime e não foca de forma totalmente realista de como que é a vida dos animadores, da produção de animes, etc, né? E eu tenho que falar pra vocês, né, que eu assisti um documentário Como que foi a produção de Kill la Kill, que é um documentário de 3 CDs de 40 minutos. E diferente de como é abordado Shio Bako, esse documentário de Kill la Kill me deixou bem pra baixo, me mostrou que o animador totalmente é um escravo. A produção de animes dentro do estúdio é muito corrida, importante se focar nos mínimos detalhes. E é muito interessante você ver esse documentário de Kill la Kill. Pena que ele não tem legenda, mas ele está na internet, é só vocês procurarem. Se pudesse eu queria muito legendar isso daí, mas dá muito trabalho. E eu queria que os fansubs trabalhassem nesse tipo de documentário, legendar o pessoal ia ser muito legal aí, né? Mas esse documentário me deixou bem pra baixo e dá pra você ter uma noção de como que é a verdadeira realidade de um estúdio de animação, que não é nada fácil e muito difícil, e os animadores são totalmente escravos. Agora, o terceiro anime que eu quero dar um destaque pra vocês é um anime chamado Durará 2. Esse anime é produzido por Hyogo Narita, escrito por ele, né? Que é uma visual novel que é o mesmo criador do anime chamado Bakano, no caso, né? Esse é um anime que também fez muito sucesso pela sua forma de enredo diferente, né? Assim como o Durará também tem. E essa segunda temporada de Durará, quando eu comecei a ver ela, eu nem me lembrava a história da primeira temporada, né? Mas como eu comecei a acompanhar ela, eu me lembrei totalmente do nome dos personagens, né? E essa forma de contar a história única que só Hyogo Narita consegue produzir, que é uma espécie de produção de enredo, que você tem vários personagens em um problema, ou então em uma cidade, etc, e assim, né? E foca em cada ponto de vista de um personagem, essa história, que não se conhecem um personagem com o outro, mas que no final todos esses inúmeros personagens da história, as suas histórias seguiam por um determinado ponto. E essa história de Hyogo Narita começa no futuro, depois volta pro passado, depois volta no passado e começa no futuro, futuro, passado, mas no final você consegue entender toda essa história que são ligadas em um determinado ponto. Muito interessante e é um anime que eu totalmente recomendo pelos personagens. Sim, Durará, o seu grande carismático, são os personagens bem definidos e bem formatados, assim, né? Que são bem inseridos na história em determinados pontos e unicamente são bem ligados. Um personagem conhece com o outro em uma determinada parte e conseguem se ligar bem e conseguir conduzir a história de uma forma bem mais interessante. Que eu recomendo muito para vocês, Durará 2. Durará 1 também, mas excepcionalmente bacana, que é melhor para mim. O quarto anime que eu quero falar pra vocês é Tokyo Ghoul Hot A. Esse é um anime que tem um grande hype aqui no Brasil, muitas pessoas pedem o seu mangá em si, né? Todos nós sabem, né? Nem preciso falar isso. Mas a sua segunda temporada, que é Tokyo Ghoul Hot A, que começou no janeiro aí, né? Eu comecei a acompanhar e depois que eu vi o seu primeiro episódio, eu fiquei com muito pé atrás. Porque essa segunda temporada quis mudar totalmente o caminho que o mangá percorria, virando o anime uma obra original, no caso. E daí por isso que você se entende que é Tokyo Ghoul Hot A. É um outro tipo de rota diferenciada do mangá aí, né? E por ter essa coisa diferenciada, eu fiquei com muito pé atrás, porque é uma adaptação pra mim. Eu falei, não, por que fizeram isso com Tokyo Ghoul? Eu até publiquei um texto no Facebook, é só vocês verem lá, né? Mas até um determinado momento ainda tá interessante, né? Apesar de ter mudado alguns pontos da rota do mangá aí, né? Ele tá sendo fiel em alguns acontecimentos que aconteceram excepcionalmente no mangá aí, né?
Mas vamos ver o que vai acontecer até o final. Não posso dizer muito porque é uma história totalmente diferenciada do mangá aí, né? Mas o que eu gostei muito desse Tokyo Ghoul, excepcionalmente, foi a sua abertura e o seu encerramento. Muitas pessoas reclamaram da sua abertura aí, né? Mas eu sinceramente gostei bastante. Diferente da abertura da primeira temporada, que você fala, nossa, que abertura foda! A abertura de Tokyo Ghoul da segunda temporada é uma abertura mais bonita e que tem um foco totalmente na sua letra, que tem a ver com a história, o enredo de Tokyo Ghoul em si, né? E eu achei muito bonito a sua abertura, mas o seu encerramento é mais interessante ainda, porque cada encerramento, as suas ilustrações que aparecem de fundo foram feitas pelo autor do mangá mesmo. E cada ilustração de cada episódio é diferente. E excepcionalmente no quarto episódio é um encerramento que fala sobre a história dos principais vilões do anime, do Jason. E você vê o encerramento lendo a história dele, praticamente no encerramento, assim, né? Os diálogos e etc. É bem interessante Tokyo Ghoul e vamos ver como vai terminar essa obra. Tá legal terminar o momento, apesar de eu ter começado com o pé atrás, né? Vamos ver como vai terminar isso. Agora, a quinta obra que eu quero comentar com vocês é a obra de Tales of Zestiria. Essa obra que, na verdade, é um OVA, né? Que foi produzida pelo grande estúdio, meu favorito, a Ufotable, que produziu Fate Zero e outros animes aí, né? É um estúdio muito bom que eu admiro. E esse é uma obra de um jogo de grande sucesso no Japão, que é um pouco parecido com Final Fantasy em alguns pontos, né? É a série de Tales of. E é um anime de um novo jogo que vai lançar dessa obra, e é um anime de Tales of Zestiria. É essencialmente essa obra de 40 minutos. O seu visual está excepcionalmente muito bonito. Isso é um dos grandes pontos positivos que a Ufotable consegue fazer nas suas animações. Um trabalho excepcionalmente fantástico, na minha opinião. E Tales of Zestiria, apesar de focar em introduzir o jogo para você, né, ele conseguiu introduzir totalmente. Depois que você vê esse episódio de 40 minutos, eu sinceramente fiquei com vontade de jogar esse jogo, que lançou em janeiro também, né, e é um jogo para PS3, se eu não me engano ainda. É uma obra muito boa, que tem um visual muito bom, e vale pra você que tá querendo ver um anime um pouco curto aí, né. Pena que só terminou no anime, né, então você vai ficar curioso depois disso, né. Mas vale a pena por você conhecer o trabalho do estúdio, e também conhecer um pouco dessa série que não tem muitos animes, e essa é uma obra muito boa que vale a pena se você já teve interesse de jogar Tales of, mas ficou com o pé atrás. Talvez essa obra faça você se interessar e adentrar nesse jogo e esse universo de Tales of Zestiria, no caso. Eu recomendo ver esse obra de 40 minutos e é bem simples e interessante, só um tempo bem rapidinho aí pra você ver essa obra, e tá disponível aí, só você procurar na internet. Então, pessoal, eu vou ficar com o vídeo por aqui, e daqui a 3 dias eu vou publicar o vídeo dos mangás que eu li durante o mês de janeiro aí, né? E pode deixar que eu não vou passar dessa data aí, eu vou tentar publicar certinho. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de falar que esse tipo de quadro que eu tô desenvolvendo pro canal, esse daqui, eu me inspirei num canal da Tatiana Feltrin, que é um canal que ela fala sobre livros. E no canal que ela fala sobre os mangás mensais, eu resolvi transformar isso em animes e mangás aí, né? No YouTube é tudo imitação e algumas coisas são originais. Eu, no meu caso, quis imitar a Ega nesse quadro aí, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse quadro, falam o que acharam, se gostou, etc, né? E daqui a pouco, daqui a 2 ou 3 semanas talvez, vai ter o quadro dos mangás e animes que eu vi durante o mês de fevereiro. Dessa forma, ter um contato mais próximo de vocês, saber a opinião dos animes mais recentes, em vez de fazer uma review tão longa, assim, produzida, etc aí, né? Esse é um vídeo que eu mais fiz sem roteiro, mas espero que vocês tenham gostado. E terminando o vídeo por aqui, espero que vocês acompanhem esses vídeos aí. Pode acessar o site da Rede Suzuko, que você vai poder acompanhar os outros canais lá que participam dessa rede. E acessar a loja da Otaku Store em loja Shinohara, que são muito boas, que você não vai se arrepender. E é isso aí, pessoal. Falou, bye bye e tchau, tchau.